Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Polígonos. Polígono é a figura plana e fechada formada pela união de um número finito de segmentos de retas, tá? Os polígonos dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos, né? Então, um polígono ele é formado por segmentos de retas, né? Finito, uma quantidade finita, né? Assim, que vão formando, né, uma figura fechada, tá? Quer dizer, eu tenho aqui segmentos, né, de retas, né? Uma quantidade de segmentos que vão formando aqui uma figura plana e fechada, tá? Quando que ele é convexo, né? Se eu traço um segmento na parte da região interna desse polígono, né? E ela não cruza, né, nenhum outro segmento de reta, então ele é convexo. Se eu traço um segmento e ele cruza, né, quer dizer, ele passa pela região externa, quer dizer, ele passa pela região interna, externa e volta para a região externa, quer dizer, ele está cruzando aqui, ó, tá, os segmentos aqui desse polígono, né? Então ele é não convexo, tá? Então, convexo, não convexo. Tá? O que vai realmente importar para a gente, tá? Entender que um polígono, tá, é uma figura plana formada por segmentos finitos, tá? É uma figura fechada. Tá bom? Elementos de um polígono. Considere um polígono qualquer, né? Um polígono qualquer, tá? Temos aqui o nosso vértice, tá? Aqui, ó, os lados, tá? A nossa diagonal, o segmento que corta aqui, né? Que cruza aqui, né? Diagonal, ângulo interno, ângulo externo, tá? Então, esses são os elementos de um polígono, tá? Os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos. Show? É lógico que alguns polígonos, né? Tem mais de uma diagonal, alguns, né, tem vários lados, vários vértices, né, vários ângulos internos, vários ângulos externos, tá? Então, mas os elementos de um polígono são esses aqui. Show? Observe o polígono abaixo, né? Temos aqui o polígono, né? Formado aqui pelos vértices, né? A, B, C, D, E, F, G e H, tá? E temos aqui os lados, né? Lado AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, tá? Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices do polígono, né? Tá? E são formados pelo encontro dos segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA, chamados lados do polígono, tá? Então, né, os vértices, tá? E os lados, tá? Do nosso polígono. Show? Bom, nomenclatura de um polígono, né? Podemos nomear os polígonos de acordo com seu número de lados, tá? Então, veja na tabela a seguir o nome dos principais polígonos. O número de lados, né? Polígono de três lados, triângulo. O menor polígono, né? Ele tem que ter três lados, concorda? Porque um polígono de dois lados ele não fecha, né? Você concorda que dois lados eu não consigo fechar, né? Um polígono ele tem que ser fechado, tá? Então, três lados, triângulo, né? Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Noneágono, decágono, um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Pentadecágono, 15 lados. E coságono, 20 lados. Show? Então, assim, né, os nomes, né, estão ligados à quantidade de lados dos polígonos, ok? Classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados pela medida de seus ângulos e lados, né? Um polígono é dito equilátero quando possui os lados congruentes, quer dizer, que tem a mesma medida, tá? Ou seja, todos os lados iguais, né? Quer dizer, com a mesma medida, tá? E será dito equiângulo quando possui ângulos congruentes, quer dizer, todos os ângulos, né, internos, tá, com a mesma medida, tá? Então, o polígono ele pode ser equilátero, tá? Todos os lados com a mesma medida, e ele pode ser equiângulo, todos os ângulos com as mesmas medidas. Show? Bom, isto é,
todos os ângulos iguais, né? Iguais aqui no sentido de com a mesma medida, tá? Bom, caso um polígono seja equilátero e equiângulo, então ele será um polígono regular, tá? Um polígono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com a mesma medida, tá certo? Em todo polígono regular, o centro, né, tem a mesma distância dos lados, ou seja, é equidistante dos lados, tá? Então, o centro do polígono, isso é um polígono regular, tá? Do centro a qualquer ponto, né, desse polígono, se você traçar um segmento do centro até qualquer ponto, né, tocando, né, qualquer outro segmento desse polígono, né, essa distância vai ser sempre a mesma, tá certo? Soma dos ângulos internos de um polígono. Isso aqui é importante, tá? Essa formulazinha aqui é importante para a gente, tá? Isso aqui cai muito em concurso, tá? Seja aí, tá? Os ângulos internos. Aí, ângulo interno, tá? Um ângulo interno de um polígono regular de n lados, tá? Uma quantidade n qualquer de lados, tá? Representaremos a soma desses ângulos internos por SI, tá? A soma dos ângulos internos. Assim, a soma dos ângulos internos é dada por, né? A SI, soma dos ângulos internos, tá? É igual ao número de lados menos 2 vezes 180, ok? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá? Nós vamos usar essa formulazinha aqui para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá? Então, se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono, como é que eu vou fazer, né? Eu vou colocar 5 menos 2 vezes 180. No lugar do n, eu vou colocar 5 lados, que é um pentágono, tá? Um hexágono, no lugar do n, eu vou botar um 6. Tá? Um hexágono tem 6 lados. Então, o número de lados do polígono, menos 2 vezes 180. O que que eu estou fazendo? Eu estou calculando a soma dos ângulos internos, tá? Bom, para calcular o valor de cada ângulo interno, basta pegar o valor da soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Ou seja, né, os ângulos internos, tá, para eu calcular o valor de um ângulo interno, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos, tá? Isso aqui. Vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir pelo número de lados, tá? Então, o meu ângulo interno vai ser, né, o número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Quer dizer, primeiro eu vou resolver essa expressãozinha, tá? O número de lados menos 2 vezes 180. Depois eu vou dividir pelo número de lados novamente, tá? O mesmo número de lados, tá? O meu n aqui vai ser sempre o mesmo, né? Tá? Bom, exemplo 1. Determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icoságono, tá? Bom, sabemos que um icoságono possui 20 lados, logo, n igual a 20, né? Bom, substituindo as relações, nós temos, né? A soma dos ângulos internos vai ser quem, né? O número de lados menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um icoságono vai ser como? Vai ser 20 menos 2 vezes 180, né? O número de lados menos 2 vezes 180, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um icoságono vai ser 3.240, tá? 20 menos 2 vai dar 18, 18 vezes 180 vai dar 3.240. Bom, agora, para determinar o valor de cada ângulo interno, basta dividir o valor encontrado pelo número de lados. Quer dizer, vamos pegar os 3.240 e vamos dividir por 20. Se eu quiser calcular o valor de cada ângulo interno desse icoságono, tá? Nós estamos aqui falando de polígonos regulares, tá? Então, se eu quiser calcular a o valor do ângulo interno, né, de um icoságono, né, de um polígono de 20 lados, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir pelo número de lados, tá? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Se o polígono tem 20 lados, tá? Então, o meu ângulo interno vai ser quem? Vai ser 162, tá? O valor do ângulo interno vai ser 162. Show? Bom, um exemplo 2. A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 720. Determine o polígono. Bom, substituindo a informação do enunciado na fórmula, temos, né?
720, que é a soma, né? Ele agora está me dando a soma, tá? A soma dos números de lados é 720. Ele está pedindo quem? O número de lado. Ele quer que eu encontre o valor de n. Ele quer que eu encontre o n aqui agora, tá? Então, 720, que é a soma dos ângulos internos, vai ser igual ao número de lados menos 2 vezes 180. 720 vai ser igual. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse 180, vou multiplicar por n, tá? 180n menos 180 vezes 2, tá? Vou fazer a distributiva, tá? Então, 180n menos 360. 720 vai ser igual, né? 180 vezes n, 180n, tá? Menos 180 vezes 2, 360. Show? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 360, vou passar para o lado de cá, tá? Ele vai ficar mais, concorda? Vou pegar esse menos 360, vou passar para o lado de cá, tá? Aqui a minha igualdade está aqui, tá? Menos 360, eu vou passar para o lado de cá da igualdade, ele vai ficar mais 360. Então, vai ficar como? Vai ficar 180n vai ser igual a 720 mais 360. Esse menos passou para cá, ficou mais 360, tá? Então, 180n vai ser igual a 1080. Por quê? Porque 720 mais 360 vai dar 1080. Bom, eu não quero 180n, eu quero n, eu quero o número de lados. Quantos lados tem esse polígono? Vou pegar esse 180, vou trazer para cá dividindo, tá? Então, o número de lados vai ser igual a 180 dividido 1080, desculpa, dividido por 180. O número de lados vai ser igual a 6 lados. Então, nós temos aqui um hexágono, tá? Assim, o polígono procurado é o hexágono. É o hexágono que nós estamos procurando, tá? Bom, olha só a pergunta. A soma dos ângulos internos de um polígono é 720. Determine o polígono. Que polígono é esse? É um hexágono, tá? Esse é o polígono. Soma dos ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360, tá? Se nós somarmos todos os ângulos externos, a medida, né, dos ângulos externos de qualquer polígono, tá? A soma vai ser sempre 360 graus, tá certo? Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser o quê, né? Vai ser a soma, se eu quiser encontrar o ângulo externo, desculpa, tá? A soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Se eu quiser encontrar o valor do ângulo externo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma e vou dividir pelo número de lados, tá? Eu vou dividir 360 pelo número de lados, tá? Por que 360? Porque a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, tá? Qualquer polígono, vai ser sempre 360 graus. Então, se eu quiser calcular o valor de um ângulo externo qualquer, 360 dividido pelo número de lados, tá? Nós estamos falando aqui de polígonos regulares, tá? Diagonais dos polígonos. Isso aqui também é importante, tá? Isso aqui também é cobrado nos concursos, tá? Então, considere um polígono de n lados. Para determinar o número de diagonais, né, D, utilizamos a seguinte relação, né? O número de diagonais vai ser igual ao número de lados que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2, tá? O número de diagonais vai ser igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2, tá? Para eu calcular o número de diagonais de um polígono, tá? Eu faço isso, tá? O número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque quando eu faço daqui para cá e daqui para cá, eu vou acabar contando duas vezes, concorda? Eu tenho do ponto A ao ponto C, eu tenho uma diagonal. Agora, se eu fizer do ponto C ao ponto A, eu vou contar uma segunda diagonal, né? Então, eu vou dividir por 2 para eliminar enfim, essa duplicidade, tá bom? Exemplo. Determine o número de diagonais de um pentágono e represente-as graficamente, né? Quer dizer, um pentágono tem 5 lados, tá? Então, sabemos que o pentágono possui 5 lados. Assim, né, o n vai ser igual a 5, o número de lados vai ser igual a 5. Substituindo na expressão, nós temos, né,
o número de diagonais vai ser igual ao número de lados que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais, a quantidade de diagonais vai ser igual, né, a 5, número de lados, que multiplica 5 menos 3, o número de lados menos 3 dividido por 2, tá? Então, o número de diagonais vai ser 5 vezes 2. Por quê? Porque 5 menos 3 é 2, tá? 5 vezes 5 menos 3 vai ser 5 vezes 2, dividido por 2. Aqui vai dar 10, dividido por 2, 5. Então, esse polígono ele tem 5 diagonais, tá? Exercício resolvido, né? No polígono regular, cada ângulo interno mede 108 graus. Quantos lados tem esse polígono? Tá? Então, resposta, né? Sabemos que o ângulo interno, né, a medida do ângulo interno é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Tá? Então, o ângulo interno, a medida do ângulo interno vai ser igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Show? Bom, o número de lados nós temos, desculpa, o valor do ângulo interno nós temos, que é 108, tá? Então, 108 vai ser igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. O número de lados é o que nós estamos procurando, tá? Quantos lados tem, né? Quantos lados tem esse polígono, né? Então, aí fica assim, né? O que que vai acontecer? Esse n, ele está aqui dividindo, eu vou passar ele para o lado de cá multiplicando, tá? A minha igualdade está aqui, ele está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar 108n, tá? 108 vezes n, 108n. Isso vai ser igual a n menos 2 vezes 180, tá? Bom, aí o que que vai acontecer? Vou pegar esse 180, vou multiplicar por n menos 180 vezes 2, tá? Vou fazer a distributiva. 180 vezes n menos 180 vezes 2. E aí fica assim, ó. 108n vai ser igual, né? 180 vezes n, 180n, menos 180 vezes 2, 360, tá? E aí fica assim, 108n, né? 180 menos 360, desculpa. Vou pegar esse 180n, vou passar para o outro lado, não dá para subtrair 180, né? N de 360, né? N não subtrai com número, mas N subtrai com N. Então, 180n eu vou passar para o lado de cá, ele vai ficar menos, tá? Vai ficar assim, ó, 108n menos 180n vai ser igual a menos 360, tá? Peguei 180n, passei para o lado de cá, ele ficou menos, tá? Então, ficou 108n menos 180n, tá? Isso vai ser igual a menos 360, tá? 108n menos 180n vai ser igual a menos 360. Agora, veja bem, 108 menos 180, menos 72. Menos 72n, tá? 108n menos 180n, menos 72n, tá? Isso vai ser igual a menos 360, tá? Agora, eu quero n, não quero menos 72. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 72, vou passar para o lado de cá dividindo. Então, n vai ser igual a menos 360 dividido por menos 72. N vai ser igual a 5. Por quê? 360 dividido por 72 vai dar 5, tá? E menos dividido com menos vai dar mais, tá? Então, o polígono, né? Quantos lados tem esse polígono? 5 lados, tá? Logo, o polígono é um pentágono, né? Um polígono de 5 lados é um pentágono. Show? Exercício resolvido 2, tá? Determine o polígono que tem as medidas dos ângulos internos e externos iguais, tá? Então, resposta. Sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360, né? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360, tá? Precisamos encontrar um polígono cuja soma dos ângulos internos seja 360, tá? Se o ângulo interno tem que ser igual ao ângulo externo, né? Olha só. Determine o polígono que tem as medidas dos ângulos internos e externos iguais, tá? Então, se
os ângulos internos e externos são iguais, então a soma dos ângulos internos, né, tem que ser igual à soma dos ângulos externos, concorda? Então, veja bem. Assim, né, a soma dos ângulos internos, né, é igual a o número de lados menos 2 vezes 180, tá? Então, a soma dos ângulos internos, né, 360. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser igual à soma dos ângulos externos, tá? Então, se a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360, tá? Então, a soma dos ângulos internos tem que ser igual à soma dos ângulos externos, então a soma dos ângulos internos tem que ser 360, tá? Então, isso vai ser igual ao número de lados menos 2 vezes 180, tá? O que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar 180, vou multiplicar por 2, menos 180 vezes n, menos 180 vezes 2, a distributiva, tá? Então, 360 vai ser igual 180 vezes n, 180n, tá? Menos 180 vezes 2, 360, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 360, vou passar para o outro lado, ele vai ficar mais, tá? Vou pegar o menos 360, vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar mais. Como é que vai ficar? Vai ficar 360 mais 360, isso vai ser igual a 180n, tá? 360 mais 360, 720. 720 vai ser igual a 180n, tá? 720 vai ser igual a 180n. Bom, eu não quero 180, eu quero n. Eu não quero 180n, eu quero n. Então, eu vou pegar esse 180, vou trazer para cá dividindo. Então, vai ficar assim, o n vai ser igual a 720 dividido por 180. N vai ser igual a 4. Quer dizer, o número de lados desse polígono são 4 lados. Esse polígono é um polígono de 4 lados. Logo, né, temos então um quadrilátero. Então, nós temos aqui um quadrilátero. Então, é um polígono de 4 lados. A soma dos ângulos internos é igual à soma dos ângulos externos. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? Comenta aqui para mim, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, fala pra gente por que que não gostou, tá bom? Bom, eu vou deixar então na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.